E aí, pessoal, beleza? Eu vou dar minha opinião sobre aquele vídeo que eu passei a respeito da inteligência artificial que eu conversei, que é o Bardo. Bom, primeiramente, eu coloquei lá comunismo, socialismo, nazismo, fascismo e libertarianismo. Eu não coloquei capitalismo propositalmente, até porque capitalismo não é um sistema político, né? Capitalismo é a ausência de sistema político. Poderia pensar dessa forma? Não sei. Bom, de certa forma, eu não coloquei justamente porque existe muita narrativa que fala mal do capitalismo. E eu falei, vamos ver o que né, a inteligência artificial consegue produzir, né, de informações para mim a respeito disso, para entender como é que ela conseguiu ter um treinamento sobre isso. Na prática, as respostas dela foram muito concisas. Era mais ou menos aquilo que eu já tinha de ensinamento, de estudo, entendeu? De aprendizado sobre esses conteúdos. E também eu comparei também com escravismo, né? Para você tentar entender aonde eu quero chegar com isso. Bom, chegou um certo momento que, na hora que eu comecei a falar sobre impostos e sobre estatísticas, o algoritmo começou a não funcionar muito bem, entendeu? Porque eu queria confrontar dados estatísticos, dados matemáticos, com as ideologias para ver se aquilo batia de frente ou não. Depois ele começou a soltar uma porcentagem aleatória, né? Depois ele não entendeu o que eu queria, e eu falei, meu, isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Uma espécie de inteligência artificial que pegou, comeu um livro, você pergunta para ela, né, o que ela entendeu do livro, ela consegue escrever com outras palavras aquilo que ela leu. Não é uma inteligência artificial isso aqui. Tá muito longe de ter, né, o poder de criar, né, uma opinião nova a partir de um conhecimento de uma sessão que você conversa com ela. Ela não consegue criar conhecimento a partir daquilo que a gente está conversando com ela. Ela simplesmente ela mantém aquilo que ela tem, né? E dentro da sessão, pelo que eu percebi, ela vai conversar com você numa boa, né? Ela pode até assumir algumas coisas como sendo verdade dentro daquela sessão, mas se você começar outra, tudo aquilo se perde, entendeu? Tudo aquilo que você conversou com ela é como se nunca tivesse acontecido. Aí você começa a pensar, bom, será que ela está sendo treinada com nossas conversas? Não, não está. E teve um momento que eu comecei a perceber que quando ela começou a errar, chegou uma hora que ela parou de responder. E ali eu senti que teve uma intervenção humana. O que é uma intervenção humana? Alguém, ou um software, né? Alguma coisa assim, parou, né? Parou a minha conversa, parou a sessão. Praticamente não respondendo as perguntas que eu fazia. E aí eu comecei a ficar meio assim, ué, isso aqui é complicado, deixa eu publicar isso aqui porque isso aqui não tá legal, entendeu? E conforme eu fui passando o tempo e percebi que tinha algumas coisinhas estranhas, né? Aí eu perguntei assim, bom, já que ela falou sobre comunismo, socialismo, nazismo, fascismo e libertarianismo, vamos perguntar para ela a respeito, né, de coisas que são relacionadas à escravidão, mas que existe na sociedade e as pessoas pouco, né, conseguem visualizar a semelhança que tem, que é a prostituição e o tráfico de drogas. Ah, mas isso aí é uma coisa libertária, porque a pessoa faz o que quiser com o corpo dela, e o outro faz o que quiser para vender drogas. Tá, legal, bacana, né? Vamos imaginar que um libertarianismo poderia defender isso aí. Só que é o seguinte, uma mulher que vende o seu corpo, ela é escrava do dinheiro, entendeu? E é escrava do seu próprio corpo, escrava né, de outras pessoas. É como se ela fosse uma escrava temporária de alguém, escrava sexual, entendeu? De forma temporária. E o cara que faz tráfico de drogas, né, ele também vende drogas para pessoas que são escravas daquelas drogas, entendeu? Então são situações que são parecidas, entendeu? É um fornecedor, né, e o outro, ambos são fornecedores de produtos escravos, entendeu? Ou para escravizar ou relacionado à escravidão. E aí, quando eu comparei a inteligência artificial com escravidão, aliás, quando eu comparei o sistema capitalista, socialista, oh, desculpa, o capitalista não foi, tá? O comunista, socialista, fascista, o nazista e o libertarianismo, foram cinco, né? Quando eu comecei a comparar com escravidão, ele começou a me mostrar respostas que praticamente davam uma rasteira em qualquer pessoa que defende qualquer tipo de sistema que exista governo. Na prática, todos os sistemas governamentais, as pessoas são escravas. Elas não podem emitir opinião própria. De certa forma, o libertarianismo, conforme o tempo passa, você começa a ver as suas faces verdadeiras. Quando alguém te fala sobre libertarianismo e pede para você fazer uma eleição e votar nela, ou
ter alguém que vai controlar aquilo. Meu amigo, isso aí não é libertarianismo. É só mais uma narrativa, assim como o comunismo e o socialismo, para poder alguém ganhar poder. Aí vai chegar alguém para você e vai falar o seguinte: olha, eu tenho uma solução para o comunismo e o socialismo que está acabando com os países da América Latina. É o libertarianismo. Tá bom, o que eu faço com isso? As eleições continuam, o juiz ainda continua existindo, o governo continua existindo, todo o sistema republicano continua existindo, só que com menos leis, leis mais abertas. E aí você pode vender seu próprio corpo, você pode vender drogas. O que muda de fato em relação ao que a gente já tem? Entendeu? Você vai perceber lá que o comunismo, por exemplo, ele não aceita a venda de entorpecentes, nem a venda, né, nem a prostituição. Mas mesmo assim acontece. Mesmo assim, em sistema capitalista, não, desculpa, em sistema comunista ainda existe. Em sistema capitalista também vai existir, socialista também vai existir, né? Fascista, nazista, não interessa o sistema. Sempre vai existir prostituição e tráfico de drogas. É porque eu não conseguia colocar ali uma definição de roubo, né? Ladrões, bandidos, né? Marginalização, entendeu? Porque se tivesse como, eu colocaria, né, nesse conceito. Mas eu não coloquei porque ele já é um sentido muito errado. E aí o que acontece? Como existe conflito entre as 5 ideias diferentes, né, a gente acaba chegando à conclusão que o escravismo, né, ele continua sendo aquilo que é imposto à sociedade desde o início dos tempos. Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender por que Jesus tinha bastante seguidores. Porque a população já era escrava naquela época. Ela já se sentia escrava do governo. Apesar de não ter alguém forçando elas a trabalharem para sustentar outras pessoas, a riqueza que as pessoas produziam ia para o governo, não ia para elas. O governo da época era o quê? Igrejas, né, e reis. Entendeu? Então, a própria igreja, né, ela, como é que fala? Ela passava a informação de que o rei era legítimo, né, legitima a monarquia, enquanto a monarquia sustentava a igreja. Bem parecido com o que acontece com o banco hoje. O banco e a república. E antes dos reis, né, a gente tinha juízes. E naquela mesma época ainda existia escravidão. A escravidão nunca vai acabar, véio. Ela só vai mudar de nome. Para quem é religioso, vai entender que isso seria uma coisa satanista. A não ser que você seja satanista, né? Mas aí você... Talvez você ame essas coisas, mas né, não é o caso aqui. É complicado, porque eu acabei chegando à conclusão, né, algo que eu já suspeitava, que todas essas coisas aí são sociedades políticas que promovem o escravismo de alguma forma. Né? Uma doutrina que escraviza as pessoas, seja uma forma de escravizar as pessoas pela doutrina, ou uma forma de escravizar as pessoas de forma física mesmo. E de qualquer uma delas, você não vai resolver problemas sociais de forma alguma. Ainda vai continuar existindo prostituição, ainda vai continuar existindo tráfico de drogas, ainda vai continuar existindo a marginalização. Não consegue resolver isso, entendeu? E como eu conheço outro sistema, eu não comentei ele no início do vídeo, não, no início da sessão e da conversa, o sobrevivencialismo acaba sendo a melhor opção. Por quê? Porque você se vira, meu amigo. Você se vira, vai lá, pega teu dinheiro, trabalha, consiga sua grana, consiga construir sua casa, faça sua proteção, entendeu? Se você ficar preocupando com as leis brasileiras ou estrangeiras, ou lei de qualquer país que você tá fudido. Ah, não pode ter arma. Beleza. Né? Você não tem. Bacana. Mas você precisa? Pode ser que não. Não precisa. Mas pode ter certeza que independente do sistema, no momento que você for roubado, ou no momento que alguém na sua família for atacado, se você não tiver como se defender, não adianta. Você não adianta esperar a polícia chegar. Ela não vai estar a tempo. Só vai chegar depois. Entendeu? Não adianta você se preocupar e não ter saúde. Aliás, preocupar com a saúde pública, sendo que quando você precisar dela, não vai dar tempo de fazer uma cirurgia, ou até mesmo de fazer uma consulta, os exames para saber que tipo de doença você tem, ou infecção, qualquer outra coisa. Se você não tiver dinheiro para bancar tudo isso, você tá ferrado. O único sistema que funciona é aquele que você realmente pensar em ter capital e dinheiro para sobreviver. Por isso que existe, né, o sobrevivencialismo. De certa forma, se você for investidor,
você está pensando como um sobrevivencialista, né? Sem ter que pegar armas, aprender a caçar, qualquer outra coisa. Mas normalmente essas pessoas fazem alguma atividade assim. Você tem que ter uma noção de aprender a se virar, de fazer caça, de plantar, colher, né? Fazer comida você mesmo, entendeu? Sem depender de terceiros. E acaba sendo o melhor sistema. A própria IA, né, no final, acaba me mostrando isso, né, e trazendo, tipo assim, uma certeza que jamais eu conseguiria conversar com uma pessoa e perceber isso. Então, de certa forma, pode ser que a IA tentou me doutrinar. Não, ela não tentou me doutrinar. Mas eu já tinha, né, as minhas dúvidas e agora eu tenho certeza que nenhum sistema político e nenhum sistema social vai ser bom para você. Exceto aquele que você decidir fazer da sua vida. Não terceiro. Não, é, como é que fala? Aliene a sua decisão para outra pessoa. No momento que você escolhe um político para poder alienar a sua vida, você se tornou escravo. Não precisa nem ser político. Pode ser um juiz, pode ser uma outra pessoa, um terceiro. Só uma criança mesmo precisa de uma alienação. Por isso que chama alienação parental. Né? Porque você vai ter o pai, né, a mãe, para poder cuidar daquela criança e decidir as coisas por ela. Quando ela se torna adulta, né, aí infelizmente ela vai ter que aprender a se virar sozinha. Se você cria seus filhos, pense dessa forma. Seus filhos vão ter que aprender a se virar. Entendeu? Com uma certa idade, né, bem jovem mesmo, com 12, 13 anos, já é interessante você já começar a ensinar esse conceito para ele. Porque seu filho vai precisar ser um sobrevivencialista. Sobreviver. Não importa, se você tem que morar no meio do mato, na chácara. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas é sobreviver e se adaptar ao meio que você vive. Se você vive numa cidade, beleza. Não tem condição de comprar uma casa? Aluga uma. Vai trabalhando e depois vai pensando em como você vai comprar ela. Invista seu dinheiro, invista seu capital. Tente construir seu próprio meio de aposentadoria. Quando você ficar velho, o que você vai fazer? Pensa no dinheiro que você vai gastar na sua saúde, na sua educação. Invista seu tempo estudando. Um conhecimento é o que vai deixar você livre. Eu falo pra você, a única coisa que vai te dar liberdade é o conhecimento. Não é opinião, não é andar com os caras mais ricos da cidade, não é ter dinheiro, não adianta nada você ter dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Mas se você não tiver informação, não tiver inteligência, meu amigo, você vai perder aquilo tudo. Vai perder tudo. Eu acho que a maior riqueza que você tem é o seu tempo. E se você usa muito bem o seu tempo para aprender conhecimento, pode ter certeza, ninguém te rouba. A única pessoa que vai roubar seu conhecimento é o Alzheimer. Entendeu? Mais que isso, meu amigo, não tem ninguém. Entendeu? Por isso que de certa forma, hoje, eu não valorizo o dinheiro. Eu valorizo muito mais o conhecimento. O que eu aprendi com aquilo. Os meus erros, os erros dos outros. Cara, dentro da sociedade, eu sou uma das pessoas que, sei lá, talvez eu penso muito além do que a maioria pensa. Mas esse vídeo eu tô fazendo hoje, né? Nós estamos em 2023, hoje é 20/7 de 2023. Eu tô fazendo esse vídeo simplesmente pelo fato de que no futuro alguma pessoa vai falar: nossa, esse cara tava falando isso lá na época de 2023. Assim como eu vi alguns vídeos também. Indico Daniel Fraga, década dos anos 2010, 2014. Outra pessoa agora, o Casta, né? Tem um canal no YouTube também. É dessa época agora que eu tô falando aqui. Entendeu? Pessoas que filosofam sobre a sua própria vida. Cara, não adianta você querer ser rico. Você tem que ter um dinheiro suficiente para você conseguir pagar suas despesas e conseguir manter sua saúde e sua segurança. É você mesmo que vai ter que manter isso. Não vai ter nenhum estado que vai fazer isso por você, nem te prometendo fazer isso. Entendeu? E se você tem monopólio, se você tem uma empresa que monopoliza isso, né, ou até o próprio estado monopolizando isso, meu amigo, vai ser mais caro. Só vai ser barato quando você tem concorrência. Quando qualquer pessoa dentro da sociedade pode servir, né, como médico, né, como um guarda, um segurança, né, que você pode negociar diretamente com ele. Não tem essa de proibir as pessoas a usar arma. Mas pra quê? Por que só uma pessoa, um grupo de pessoas, só o Estado pode usar armas? E você não? Porque ele tem medo que você possa se revoltar contra ele. Entendeu? As pessoas se unam e tentem destruir o Estado. O Estado tenta destruir todos os vínculos que você tiver.
Os mais atuais que estão tentando destruir a família. Você não pode ter amigos, não pode ter esposa, não pode ter esposo, não pode ter pessoas na sua vida. É complicado. Todos esses sistemas vão destruir você. Por isso que é interessante você pensar na sua vida, trabalhar na sua vida inteira. Dessa forma, eu acho que é a única forma de você conseguir chegar no final da sua vida e falar: olha, pode ter sido um caminho melhor ter me tornado um funcionário público ou um servidor público, ter tido uma aposentadoria, mas não tem mais nada gratificante do que você mesmo conseguir fazer com suas próprias mãos. Deixa essa mensagem para você que vai ver isso no futuro. Grande abraço para todos, fiquem com Deus, tchau.